Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Mulheres em Debate está no ar. Esse programa que é fruto de parceria entre a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Assembleia Legislativa, sempre debatendo temas que afetam diretamente a vida do nosso público-alvo. E hoje nós vamos falar sobre mais um tema importante, um tema que diz respeito à vida de muitas mulheres no nosso estado e vamos esclarecer o que é violência psicológica e sexual. E para bater um papo com a gente, nós vamos conversar com a psicóloga Melânia Pandolfi Araújo, ela que também é coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres. Melânia, seja muito bem-vinda, obrigada. Obrigada. E a gente também vai bater um papo com a doutora Thaís Dominato, ela que é defensora pública e também é coordenadora do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Ela não é estreante aqui com a gente, já esteve em outras edições do Mulheres em Debate. Mais uma vez, doutora Thaís, muito obrigada. Olá, Lívia, olá a todas as pessoas que nos assistem. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, então, como eu já disse, o nosso tema é a violência psicológica e sexual contra as mulheres, mas como a gente faz em todas as edições do Mulheres em Debate, a gente traz uma reportagem para fazer a introdução do tema e hoje nós vamos ter alguns números de 2020. Vamos conferir. Tão grave quanto a própria pandemia de coronavírus são as estatísticas da violência contra as mulheres. Os casos que vêm à tona na mídia demonstram que ainda é preciso falar muito sobre o tema. Nos primeiros 9 meses de 2020, Mato Grosso do Sul registrou pelo menos 7.568 casos de violência doméstica, conforme dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado. Achei que ela estava me traindo. Essa tem sido a justificativa recorrente para os boletins de ocorrência que envolvem agressão. Já em plena pandemia, o aumento foi de 11,4% no número de mortes de mulheres. Foram 49 vítimas nos primeiros 6 meses de 2020, contra 44 no mesmo período do ano passado. O feminicídio subiu 4,3%. As informações são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que ainda revelou que em Mato Grosso do Sul o assassinato é cometido principalmente pelo parceiro da vítima. Situações extremas e que muitas vezes começam a partir de agressões psicológicas e sexuais pouco identificadas pelas vítimas. O tema é tão grave e preocupante que a Lei Maria da Penha caracterizou a violência psicológica como conduta criminosa, seguindo a orientação da Organização Mundial da Saúde. Em 2017, por exemplo, em 75% dos casos de violência psicológica, essas mulheres também foram vítimas da violência física e em 11% dos casos houve estupro, de acordo com dados do SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde. É preciso atenção aos sinais, saber identificar nos relacionamentos a violência psicológica e sexual antes que seja tarde demais. Bom, e os números realmente são chocantes. A maioria deles, conforme a gente pôde conferir na reportagem, dizem respeito ao ano de 2020, também ao período que nós vivemos em pandemia, onde muitas mulheres acabaram ficando em casa com os seus agressores. Eu quero destinar a primeira pergunta à doutora Thaís, para que a gente possa explicar, um pouco para o nosso público como é que se configura essa violência psicológica e a violência sexual. Uma das grandes e boas novidades da Lei Maria da Penha foi justamente trazer no seu texto as formas de violência. Porque até então a gente tinha essa falsa impressão, de que violência contra a mulher era só a violência física. Quantas vezes a gente não ouvia
das mulheres dizendo, olha, na delegacia só me atendem se eu chegar lá roxa, né, com sangue. E a Lei Maria da Penha, então, vem para mostrar que existem outras formas de violência. Além da violência física, existe a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência moral. E hoje aqui, mais especificamente, se a gente for pensar em violência psicológica e violência sexual, a gente tem que pensar em relação à violência psicológica, aquela que principalmente retira, diminui a autoestima das mulheres. As mulheres ficam extremamente enfraquecidas por conta da violência psicológica. São anos de sofrimento, de humilhações, de xingamentos, de diminuição, de controle das suas vidas, de invasão de suas privacidades, né? E isso, às vezes, é muito pior que uma violência física. Embora a violência psicológica, o contínuo, né, da violência, seja chegar lá no final e termos uma violência física e até um feminicídio, que se inicia com a violência psicológica. O que a gente percebe é que as mulheres estão extremamente adoecidas com a violência psicológica. É isso que a gente percebe dentro do núcleo de violência da defensoria. E a violência sexual é a mesma coisa. A violência sexual, ela também tem a ver com essa subjugação da mulher, né? Com o fato de que, principalmente com a questão do consentimento, então, eu tenho que ter o direito de ter uma liberdade sexual, de manter relação sexual com quem eu quiser, quando eu quiser, Então, isso também adoece as mulheres. A gente estava comentando um pouco antes que muitas delas, dentro das relações afetivas, sofrem violência sexual, sem saber que isso é uma violência, acham muitas vezes que é uma obrigação, né, da mulher, da companheira, e não é. Então, são tão importantes e tão significativas quanto a violência física, esses dois tipos de violência. E eu até gostaria de pedir para a psicóloga Melânia se normalmente essas mulheres elas relatam que são vítimas desses tipos de violência com uma certa surpresa, se elas, de certa forma, são conscientes de que elas são vítimas. Muitas, eu acredito que nem saibam o que é a violência psicológica, o que é a violência sexual, por exemplo, vindo do próprio parceiro. Exatamente. As mulheres, elas não acreditam que aquela forma que o seu companheiro, que o seu marido a tratam é violência. A questão da violência psicológica, ela começa muito sutil. Por quê? A violência psicológica, ela se resume, né, a uma conduta desse companheiro que vai causar um dano psicológico, uma baixa autoestima, uma diminuição dessa mulher. Só que ele vai começar sutilmente. Primeiro ele vai falar, nossa, essa roupa não tá legal. Depois vai começar a dizer, ai, você tá horrível com essa roupa, tira essa roupa, eu não vou sair com você assim. Só que isso é um processo, né? Não é de um dia para o outro. Então, essa mulher, ela não vai identificar aquilo como violência. Ela vai achar que ele está fazendo toda essa situação como uma forma de cuidado, de atenção, de preocupação. Então, eu já ouvi muitas mulheres dizendo, nossa, mas ele não me bate. Então, é como se a violência psicológica, essas mulheres não identificam claramente até chegar na violência física. Até porque a violência sexual, principalmente nos relacionamentos, a mulher demora também para identificar que é uma violência, né? Que é a questão do estupro marital, devido ao que até a doutora Thaís falou. São casados, então eu tenho obrigação de ter relação com meu marido, e nem sempre é assim. Muitas vezes a mulher está doente ou ela não quer. Então, tem que ser respeitada a vontade da mulher. Então, as mulheres, de uma forma geral, a maioria, elas não identificam tão facilmente. Claro que o trabalho da subsecretaria também é passar as informações, o trabalho da defensoria, né, quando a mulher também vai lá, é passar todas essas orientações, é falar, olha, né, existem esses 5 tipos de violência, e geralmente, nesse momento, a mulher ela vai identificando tudo que ela passa nesse relacionamento. E, doutora Thaís, mesmo a gente sabendo, né, tendo a consciência que a Lei Maria da Penha reconhece
Por que às vezes é difícil combater casos de violência dessa natureza, no caso a psicológica e a sexual? O que torna esse trabalho mais complicado? Eu acho que toda violência contra a mulher ela não é tão fácil de ser enfrentada por conta da nossa cultura, da nossa estrutura de sociedade ainda. Então, são violências que ainda são muito invisibilizadas e que são muito naturalizadas pela própria sociedade. A gente sempre costuma dizer, né, que enquanto não mudarmos essa mentalidade, enquanto não ensinarmos para as nossas meninas e para os nossos meninos sobre igualdade de gênero, não haverá lei que baixe, né? A Lei Maria da Penha não vai dar conta se a gente não mudar isso. Então, ainda é muito difícil de reconhecer. Eu acho que é essa invisibilidade e essa naturalização, né? A gente ainda acha muito normal tudo, né? A gente vê nos episódios de violência sexual sempre essa naturalização e culpabilização da mulher, né? Então, aconteceu porque ela estava com a roupa X, ou porque era à noite, né? Ou porque ela promoveu um encontro com alguém que ela conheceu num aplicativo da internet, então ela merecia isso mesmo. Então a gente tolera, né? A nossa sociedade ainda tolera a violência contra a mulher. A gente, agora que está começando a dar passos maiores, né, nessa caminhada, e aí fica difícil. Então, qualquer violência contra a mulher, ainda que exista lei, a gente precisa trabalhar com essa questão da educação, de mudança de perspectiva mesmo, senão não vai adiantar. Sim, e até voltando um pouquinho na reportagem que a gente exibiu, muitas vezes o parceiro ele é o principal agressor. E é difícil, de repente, dissociar, eu acredito que na cabeça da mulher, o fato dela ser esposa, dela ser mãe, dela ser uma companheira. E o que pode tornar, por exemplo, esse momento psicologicamente mais difícil, Melânia? E como é que vocês conseguem criar uma rede de apoio para dar suporte para essa mulher ter coragem de quebrar esse ciclo da violência? Porque a gente sabe que pode começar numa agressão psicológica, tem a agressão sexual, né, o comparecimento enquanto mulher ao casamento, mas chega um momento que essa violência pode se tornar física. E como é que isso é trabalhado pela subsecretaria? A subsecretaria, ela faz o papel das políticas públicas no sentido da prevenção, né? Rodas de conversas, palestras, várias ações que acontecem durante o ano inteiro. Nesse período de pandemia, estamos fazendo as ações online, né? Lives, rodas de conversa, seminários, para continuar passando essas informações para as mulheres. No caso, seria assim, plantar uma sementinha, né, nesse momento. Por quê? A mulher que ela é vítima de toda essa violência, ela precisa, sim, de ajuda, de apoio. O que ela não precisa é de julgamento. Então, essa mulher, ela precisa de ajuda. Muitas vezes, sozinha, ela não consegue. Então, se tem um parente, se tem uma amiga, se tem um vizinho que consegue, de fora, ver que essa mulher está passando por uma situação de violência, ele pode ajudar, né? Essa pessoa, ela pode ajudar, pode falar assim, olha, né? Existe o CEAM, um exemplo, que é um serviço, que é um centro especializado de atendimento à mulher, que é totalmente gratuito, sob agendamento, mas essa mulher, ela pode buscar ajuda psicológica, principalmente, para poder recuperar sua autoestima e seu empoderamento. Porque esses agressores, eles vão agredindo psicologicamente essa mulher nesse sentido, na questão da sua autoestima. Ele vai, de certa maneira, tirando essa mulher aos poucos do convívio da sociedade, né? No sentido dos familiares, de amizades. Então, vai afastando essa mulher. E nisso, vai baixando a autoestima, ela acha que não é capaz, né, de sair desse ciclo da violência, porque é um ciclo, acontece que é um ciclo, né? Esse homem, ele manipula tanto essa mulher, que ao mesmo tempo que ele faz toda essa violência, aí ele fala, não, mas eu te amo, eu tô aqui, ele manda flores. Então, é um ciclo. E, em seguida, ele retorna novamente com toda essa violência psicológica, com xingamentos. Como você mesmo disse, pode chegar à agressão física e a tendência é piorar, porque
Hoje pode ser um empurrão, amanhã vai ser um tapa. E não podemos deixar de acreditar que esse homem não pode tentar matar essa mulher. Então, quanto mais cedo essa mulher identificar, ou as pessoas que têm convívio com ela, conseguir identificar para poder ajudá-la a se empoderar. Ela só vai conseguir sair dessa relação a partir do momento que ela aceitar que sofre violência, que ela identificar o tipo de violência que ela está sofrendo, para conseguir sair. E isso é com a ajuda de profissionais, de psicólogos, de uma rede de atendimento para essa mulher. E, doutora Thais, agora falando um pouquinho do trabalho da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, você que é coordenadora do NUDEM, que está fazendo um trabalho importante, inclusive vocês têm uma rede bem bacana de informação, a gente observa que sempre, né, na mídia e também com rodas de conversa, de que forma é essa atuação justamente para amparar as vítimas aqui de violência em Mato Grosso do Sul? Defensoria Pública, então, hoje conta com o NUDEM, né, que é o nosso núcleo especializado de defesa da mulher, com abrangência estadual. Isso quer dizer, então, que em todas as comarcas hoje há um defensor ou uma defensora com atribuição para o atendimento dessas mulheres. Atualmente, a gente tem feito esses atendimentos prioritariamente pela plataforma virtual, em razão da pandemia, e a gente tem percebido que as mulheres têm se apropriado, sim, dessa ferramenta, né, e têm buscado por esse atendimento, mesmo durante a pandemia. E além desse atendimento jurídico, o núcleo realmente tem feito esse trabalho também extrajudicial, que é tão importante quanto, né? Porque esse nosso dever de defensor e defensora de disseminar direitos humanos, de disseminar informações para as mulheres, faz toda a diferença, porque de fato consegue empoderar. É o primeiro passo, né? Para a gente não ter lesão aos nossos direitos, é a gente conhecer quais são os nossos direitos. Então, a gente tem feito, sim, agora nesse momento, rodas virtuais, mas a gente sempre faz o trabalho das rodas de conversa. Então, a gente tem materiais também nas mídias sociais, folders, cartilhas, né? Sempre nessa tentativa de que as mulheres conheçam seus direitos e assim possam buscá-los. A nossa plataforma, Lívia, eu acho que eu posso falar, né, qual é o endereço, no caso de qualquer mulher que necessite desse atendimento. Na verdade, qualquer pessoa hoje no estado que precise de qualquer atendimento da Defensoria, é possível pelo www.defensoria.ms.def.br. O DEF é de Defensoria, DEF mesmo. E aí tá bem fácil o acesso e as pessoas têm gostado. E outra dúvida que eu tenho, e muitas vítimas que não sabem que sofrem violência nem psicológica, nem sexual, elas sabem que isso pode acontecer em casa, mas pode acontecer em outros ambientes. O ambiente de trabalho acaba sendo um local também, às vezes, vulnerável a esses tipos de violência, né, psicológica e a sexual. E, psicóloga Melânia, você que está falando um pouquinho desse perfil, um pouco da vítima para a gente, como essa mulher ela começa a se comportar a partir do momento que ela sofre a violência, né, muitas vezes sem saber, e ela começa a apresentar alguns aspectos psicológicos, ela começa a ficar mais depressiva, ela começa a ficar para baixo, ela não sabe que está sofrendo a violência, mas ela já pode demonstrar que existem indícios de que algo está acontecendo. Exatamente. Geralmente é a mudança de atitude. Mas quais atitudes? A mulher que sempre gostou de sair com as amigas, de passear, sempre gostou de se arrumar, de passar um batom, colocar um brinco. Aos poucos ela vai perdendo essa vontade. Então, as pessoas começam também a perceber, ela vai ficando mais triste, mais desanimada, ela já não quer mais se arrumar como ela se arrumava antes. Muitas vezes, aqueles encontros entre mulheres, né, até para poder distrair a cabeça, já não existem mais, principalmente porque seu companheiro, seu parceiro não permite, e aí ela começa a inventar desculpas. Geralmente, ela não vai falar, porque meu marido, meu namorado, meu parceiro, ele não quer.
vai inventar desculpas. Hoje eu estou cansada, não vou poder, estou com dor de cabeça. Então, começa nessas atitudes de mudanças de hábitos, coisas que essa mulher tinha prazer em fazer, gostava de fazer, e aos poucos ela vai deixando de fazer. E isso é muito prejudicial, porque acaba que gera uma depressão nessa mulher. E aí, para ela sair, o acompanhamento psicoterápico, a ajuda. Então, são esses sinais os principais. Questão, às vezes, até de praticar um esporte, essa mulher, às vezes, já não quer também, então ela vai deixando de fazer tudo que dava prazer para ela. Certo. E, doutora Thaís, por exemplo, né, até mesmo nesse ciclo a gente está identificando vítimas potenciais. No caso de uma possível denúncia à Defensoria Pública, quero buscar informações. Muitas acabam ficando com vergonha, às vezes não querem identificar a sua situação. É possível fazer isso de forma anônima? É possível que ela faça uma denúncia e que isso ocorra de um jeito assim mais discreto para que a vida não fique tão exposta? Os processos que envolvem violência sexual, eles tramitam em segredo de justiça sempre. De qualquer forma, existem várias portas de entrada para essas mulheres. Porque nem sempre o que elas querem é a denúncia no aspecto criminal, né, no processo criminal. Sem menosprezar, porque isso também é importante, né, sempre. A gente tem que pensar na rede como um todo para o atendimento dessa mulher. Então, às vezes, o que ela quer é uma ajuda. Então, ela precisa ali mais do que da polícia, da rede de saúde, da rede de assistência social, do atendimento psicológico. A Defensoria Pública, ela é porta de entrada, claro, para essas mulheres, para formalizar, inclusive, essas denúncias, é claro, para que se instaure a investigação criminal, processo criminal, mas também para que a gente consiga fazer esse atendimento integral, como um todo, né? Os encaminhamentos devidos para a rede, enfim, né, para que a gente possa auxiliá-la mesmo como um todo, porque nem sempre é o processo penal que elas desejam, né? Todos esses fatos, em regra, estão previstos lá no nosso Código Penal, né? Seja dentro de casa, que pode acontecer um estupro, que pode acontecer uma ameaça, que pode acontecer uma importunação sexual. Então, são crimes, né? Hoje a gente tem crimes importantes, como de divulgação de cena de sexo ou de nudez, né? Os nudes, os famosos nudes, hoje está previsto dentro do Código, aquilo que a gente sempre já denominava, né, de pornografia de vingança. Então, no término do relacionamento, a ameaça é soltar as imagens que eu tenho de uma relação sexual ou da nudez, né? Então, aquilo que a gente já denominava antes, hoje está previsto no Código Penal. Então, a gente tem previsões para todos esses fatos, né? Dentro do trabalho, o assédio sexual, né? Quando há essa hierarquia entre o agressor e a vítima, então é o assédio sexual no sentido restrito, né? Então eu tenho todos os tipos penais, é possível fazer sim as denúncias, procurar uma delegacia quando existir uma de atendimento especializado, melhor, né? Mas é possível também esse outro lado, a gente ter esse outro olhar para a mulher, né? O que ela quer muitas vezes é ajuda, né? É sair desse ciclo. E não é só a polícia que vai resolver isso. Então a gente precisa sempre atuar como um todo, como rede. Todos os integrantes da rede são importantes nesse momento. Eu acredito que ela se sinta estimulada realmente a sair do ciclo da violência quando existe um amparo. A mulher amparada, a mulher encorajada, abraçada, com certeza ela tem realmente esse estímulo para conseguir superar uma adversidade. E como é que as mulheres que vocês lidam, né, no dia a dia, com a experiência que vocês têm, no trabalho psicológico, no trabalho com a defensoria, elas apresentam como retorno, né, à rede, a partir do momento que elas conseguem fazer uma denúncia, a partir do momento que elas conseguem abrir e contar suas histórias? Melânia, se você quiser começar respondendo. Uhum. Eu sempre falo, é muito importante falar sobre o assunto, não adianta fingir que nada está acontecendo, porque isso não resolve a situação. Então, a mulher, ela tem que falar o que ela está sentindo, o que está acontecendo, por que ela está sofrendo. Então, é o diálogo, é a conversa. Sempre sem julgamento, como eu já disse. Ninguém está aqui para julgar essa mulher. Muitas, elas têm medo
Por isso elas não buscam ajuda, medo desse julgamento, medo de serem criticadas, enfim, de piadas, né, que ainda existem. Mas essa mulher, ela não é culpada de nenhum tipo de violência. E é isso que a gente, enquanto rede, mostra para essa mulher, com as orientações, com informações necessárias sobre os tipos de violência, e sim que ela tem saída, né? Que com uma ajuda de profissionais, ela vai conseguir sair desse ciclo da violência. Muitas, realmente, elas não querem fazer o boletim de ocorrência, envolver polícia. Elas precisam apenas falar sobre o assunto, se fortalecer para tomar atitudes de mudança de vida. Porque essa mulher, a partir do momento que ela identifica, que ela aceita o que ela está passando, ela é a única pessoa capaz de fazer a mudança. Eu falo assim, essa mudança, né, de atitudes. Claro que a rede tem que estar em conjunto, tem que conversar para estar atendendo essa vítima. Mas eu sempre falo, é muito bom quando você vê que essa mulher conseguiu sair desse círculo da violência, conseguiu mudar o rumo da vida dela, né, para melhor, com certeza. Doutora Thaís. Eu acho que o retorno, além de ser quando elas falam, quando a Melânia disse, é principalmente quando a gente consegue escutar o que elas têm para falar, né? Então, a gente percebe que há um retorno quando a gente escuta de verdade qual é o desejo, a vontade, a necessidade daquela mulher, então consegue concretizar aquela necessidade. E às vezes são coisas tão simples, Lívia, sabe? Uma transferência de uma unidade de saúde, uma servidora pública, por exemplo, que está numa unidade de saúde, onde o agressor sabe que ela está naquela unidade, e você então faz um pedido apenas para transferi-la para uma outra unidade de saúde naquela mesma cidade, para que ela se livre do agressor, né? Então, eu escutei o que ela realmente precisava, né? Eu já não fui impondo para ela ali que eu queria que ela denunciasse, que eu queria que ela processasse, né? O que você precisa? Né? É aí que vem o retorno, quando a gente escuta, né, nos feminicídios, nas tentativas de feminicídios, o que a família ou a vítima sobrevivente deseja de verdade. Eu escuto mesmo o que ela quer. Por que ela quer que eu participe daquele julgamento? O que ela quer que eu defenda ali? Né? Então, quando eu vou para o plenário e digo ali que a memória daquela mulher ou que a imagem daquela mulher merece ser preservada, porque a sociedade não pode simplesmente julgar as mulheres e dizer quando elas podem ou não morrer. Então, quando eu faço essa defesa, esse retorno no olhar de cada uma dessas mulheres é o retorno que a gente espera, né? São coisas simples. Então, a escuta é muito importante. Eu preciso realmente escutar qual é a necessidade de cada uma dessas mulheres para a gente poder dar o próximo passo da ação. Bom, e eu quero, mais uma vez, agradecer a participação de vocês, Mulheres em Debate, trazendo um tema que eu tenho certeza que para muitas mulheres ainda não ficou muito claro, porque a violência psicológica no dia a dia ela acaba sendo muito sutil, passa despercebido, mas pode se transformar realmente em algo muito maior, numa violência e até mesmo resultar numa morte de uma mulher. E para a gente finalizar, para a gente se despedir aqui dessa edição do Mulheres em Debate, com um tema muito bacana, a psicóloga Melânia, é importante saber que as mulheres não estão sozinhas nesse momento, se sentiu incomodada, importunada, aquele tratamento dentro de casa, tratamento no trabalho, na rua, por namorado. Hoje em dia, no convívio das redes sociais, a exposição das pessoas é muito maior, a pessoa realmente, a vítima, ela é muito mais vulnerável, porque até mesmo pela imagem que ela quer passar para a sociedade, ela fica com medo de se abrir, né? Com medo de se abrir até com os profissionais. É importante que ela busque ajuda. Saiba que não está sozinha. Exatamente. A mulher, ela, só reforçando, ela não é culpada. Então, tem uma equipe à disposição, né, dessas mulheres para poder orientar, para poder conversar, ter uma escuta qualificada, né, em relação a toda essa violência. Vou deixar aqui também o site do Governo do Estado, que foi criado através da Subsecretaria da Mulher, Subsecretaria Estadual da Mulher, que é o www.nancicali.ms.gov.br. Nesse site, ele fala sobre todos os tipos de violência doméstica e familiar, fala sobre o feminicídio, várias questões que muitas mulheres ainda têm dúvida,
e podem acessar o site até para saber, nossa, né, eu me enquadro nesse ciclo de violência, ou conheço alguém que está passando por essa situação. Nesse site também tem toda a rede de atendimento a nível estadual, os centros de atendimento, CRAS, CREAS, tem CRAN ou CAN, né, que são os centros do interior que fazem esse atendimento às mulheres, um atendimento mais focado, né, nas mulheres que sofrem violência. E mulheres, busquem ajuda, não se permitam passar por essa violência, passar pelo ciclo da violência. Todas têm o direito de ser feliz e de fazer o que quiser da vida, né? De conseguir tomar conta da própria vida, as rédeas, né? Então, eu agradeço muito a você, Lívia, a participação e poder estar falando também sobre esse tema que realmente é muito importante. Doutora Thaís Dominato, defensora pública, falando com a gente mais uma vez, serviço da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, por meio do NUDEM, muito interessante. As mulheres não estão sozinhas, vocês estão também como rede de apoio para essas situações. Isso, exatamente. E se eu pudesse só deixar um recado em relação a essa questão da violência sexual, violência psicológica, então que as mulheres fiquem muito atentas em relação aos sinais, como a Melânia disse, né? Tome cuidado, ciúmes excessivo, cuidado excessivo, disfarçado de amor, né? A gente tem que ficar atenta para a gente não ser transformada em bibelôs, né? Bibelôs são objetos, né? E objetos são propriedades. Então, que a gente tome cuidado nesses primeiros sinais, porque o fim disso, de fato, pode ser, sim, um feminicídio, né? E a Defensoria Pública está de portas abertas para o atendimento dessas mulheres que buscam orientação, informações e também o atendimento jurídico. Muito obrigada, Lívia. Sempre muito bom participar aqui com vocês. Eu é que agradeço, temas muito importantes, relevantes aqui, tratados no Mulheres em Debate dessa edição, agradecendo mais uma vez as participantes com a gente nessa edição do Mulheres em Debate, psicóloga Melânia Pandolfo Araújo, doutora Thaís Dominato, defensora pública, e o Mulheres em Debate vai ficando por aqui. Nós tratamos da violência psicológica e da violência sexual, tirando dúvidas e mostrando que existe uma rede de apoio aí para todas essas vítimas. Se você gosta do nosso programa, acompanha a TV Assembleia no canal 9 da NET Claro, não deixe de compartilhar o nosso link do YouTube com seus amigos e familiares e levar realmente essa prestação de serviço para o maior número de pessoas possível. Voltamos numa próxima edição com um novo tema. Até a próxima. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.